Uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde aponta que, por ano, mais de 1 milhão de pessoas colocam fim à própria vida. Aqui no Brasil, a média é de 38 suicídios por dia. Pessoas com essa tendência são estigmatizadas. Familiares e amigos chegam a ter medo de entrar no assunto com elas para não estimular algum comportamento suicida. Mas atualmente médicos especialistas indicam que a boa e correta informação ainda é o melhor remédio. Mas como tratar abertamente de um assunto tão delicado com um amigo ou um familiar que esteja nessa situação? Como prevenir uma tragédia desse tipo na vida de uma pessoa querida? É o tema do episódio de hoje do Conexão Justiça. Fique com a gente. Se você ainda não conhece o nosso programa, meu nome é Francis Silvi Rodrigues e este é o Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nosso tema de hoje não é fácil. Muitas pessoas até preferem evitar, mas não pode ser ignorado. Falar sobre suicídio, ao contrário do que muitos ainda pensam, pode salvar vidas. Há 9 anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina organizam o Setembro Amarelo, uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Neste ano, 2022, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha", uma frase bastante significativa. Para conversar sobre esse tema e a campanha, recebemos aqui a Érica Braz, da Seção de Atenção Integral à Saúde, aqui da Diretoria de Saúde do Poder Judiciário Catarinense. A Érica, que é formada em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, tem pós-graduação em Psicologia Transpessoal e Psicodrama. Também o Gabriel Gomes, que é psicanalista, escritor, palestrante, professor da Escola de Psicanálise de Curitiba. É isso, né, Gabriel? Isso. Escola de Psicanálise de Curitiba. E natural de Buenos Aires, Argentina. Também a Fabiana Kuntze, que é psicóloga, especialista em terapia de família e de casal, e é tenente da Marinha do Brasil, com atuação na Escola de Aprendizes de Marinheiro aqui de Santa Catarina. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Espero que seja uma conversa difícil, né, mas agradável e pedagógica. Eu vou começar dizendo que antes de ser servidor público, eu vi que a campanha é desde 2014. Um pouco antes, até 2013, eu era repórter. Trabalhei quase 14 anos como repórter, né? E a gente, quando encontrava um caso de suicídio, não noticiava. Às vezes, tem que ir lá cobrir tal evento, pensava que era homicídio, chegava lá, foi um suicídio e a matéria caía no jargão jornalístico. Não se fala em suicídio, não se falava. Eu até perguntava para os editores, chefes, né, mas por que a gente não pode noticiar? Isso pode estimular um comportamento de suicídio, então eticamente não é bom se falar sobre isso. Né? Mas depois veio a campanha a partir de 2014 e parece que se viu a necessidade de se tratar do assunto. Gabriel, ainda é um tabu, mas é necessário falar sobre isso? Estendo essa pergunta também para a Fabiana, para a Érica. Você vê que coisa mais curiosa, que aquilo que a gente parece que não fala, não existe. E é justamente o contrário. Existe mais por não validar. De que maneira não validamos nosso sentimento? De que maneira não validamos aquilo que a gente esconde, aquilo que está no porão emocional? E por não enxergar que a gente só faz uma vitrine linda de nós mesmos. Mas aquilo que está no porão está esquecido, esperando nossa luz. De que maneira nós podemos encontrar que nós pagamos IPTU pela casa toda e não pagamos por aquilo que apenas validamos? E esse IPTU é caro quando a gente não reconhece todas as partes que fazem parte do nosso corpo, da nossa parte cognitiva e emocional. De que maneira podemos validar aquilo que escondemos? Se eu escondo uma bola embaixo da água, escondo tanto tempo que quando não aguento mais e solto, ela não volta com uma velocidade boa. Ela respinga para todo lado. De quem é essa bola? Era minha. Por que estava escondida? Porque a gente esconde um problema que é saúde emocional,
e um problema onde a saúde emocional precisa ser tratada. Eu estava comentando fora do ar, que eu trato também a um asilo de 100 pessoas que já estão quase no fim da vida. Mas eles respiram. O coração bate. Cadê a parte emocional? Cadê a cabeça deles? Por que não nos damos importância à saúde emocional? Porque apenas nosso corpo está validando. Nosso corpo tem que nos levar a algum lugar. Mas quem realmente tem que chegar é o motorista. Vamos falar dos nossos problemas. Vamos validar aquilo que precisamos. Porque a partir de aí, não ignoramos o que precisa ser levado mais em conta. Mas como falar? Ainda há um tabu de como falar. Olha, por exemplo, eu tenho conhecidos também que têm um problema na família, mas não toca nesse assunto porque os familiares têm medo de como abordar isso, né? Como isso pode ser tratado, assim, de maneira a falar sobre o assunto sem eventualmente estimular? Eu comecei falando no programa que é um assunto delicado, né? E principalmente deve ser delicado para as famílias e para as próprias pessoas que passam por isso. Na verdade, a gente precisa se ater ao sofrimento humano, né? Uma pessoa que está ali tendo ideações suicidas, pensamentos ou comportamentos mesmo, ela está em extremo sofrimento psíquico, né? E a gente precisa ter uma cultura mais de acolhimento. Se eu costumo falar para todas as pessoas que eu atendo, para os trabalhadores ao meu redor, que qualquer um hoje em dia pode fazer acolhimento, não precisa necessariamente ser um acolhimento profissional, né? Um parente, um amigo, ele é capaz de dar esse primeiro suporte, desde que tenha disponibilidade para escutar, para ouvir o sofrimento do outro, né? Acolher, validar, né? Não vir com aqueles julgamentos ali de não, isso é errado, ou não, você tem que pensar positivo, vai melhorar, né? Mas ouvir realmente o que aquela pessoa tem a dizer e ajudá-la a buscar ajuda, porque naquele momento onde ela consegue falar o quão sofrido ela está, é que ela já chegou num ponto onde sozinha ela não consegue ir, então ela vai precisar dessa ajuda para buscar um auxílio profissional. Mas tem que ser uma escuta passiva? É só ouvir, você falou, não pode criticar, não pode contra-argumentar. Como é que se dá isso? Não necessariamente. A gente pode trazer perguntas, né? Perguntar, mas que pensamentos são esses que você está tendo? Você pensa em fazer algo contra você mesmo? Você está se sentindo triste? Né? Me conte um pouco mais sobre isso. Como é que você quer que eu te ajude? E se no meio da conversa se detecta que realmente a pessoa tem tendência suicida, o que se faz? Encaminha para um médico? Problema médico, realmente? Sim. Aí a gente procura auxílio profissional, né? Hoje a gente tem toda uma rede de apoio no SUS, né? Onde a pessoa pode chegar e já pedir esse auxílio. Aqui em Florianópolis a gente tem, por exemplo, o Instituto São José, que é uma referência. Mas a pessoa pode ser encaminhada para a UPA, né, para um atendimento emergencial. CVV também, né? CVV o número é 188. 188. Né? Olha, vamos ligar para o CVV. Eu já 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Não tem alguém para conversar, mas o telefone... Sempre tem um voluntário em qualquer ouvindo. lugar do Brasil, inclusive, né? As pessoas em qualquer lugar podem ligar para esse mesmo número e vão ter um acolhimento e um direcionamento também. Mas acho também que é importante mencionar que se o risco de vida for iminente, então se deve chamar o SAMU pelo telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros 193. Mas aí você percebe que na situação que ela pode cometer a qualquer momento, então já se precaver e já vamos chamar um atendimento porque... Geralmente, Francis, existe um menosprezo dessa ideia suicida. Eu pensei que ele nunca chegaria a isso. Eu pensei que ele estava blefando. Eu pensei que ele estava arquitetando alguma outra coisa, barganhando, mas nunca pensei que chegaria. Então, até o CVV, existe um grupo de apoio sobrevivente suicida,
Porque dentro de cada suicida também envolve mínimo 6 do mesmo grupo familiar, que eles acabam também tendo problemas, porque dizem, peraí, e agora? Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter ouvido. Eu poderia ter levado a sério aquilo que eu pensei que ele era apenas uma brincadeira. Eu estava falando no carro quando a gente vem, que eu tratei uma mulher, uma vez, que queria... Ela estava desabafando comigo, mas na verdade estava querendo se suicidar. Quando eu soube por quê, é porque a filha se suicidou, ela não acreditava, ela tentou ajuda, mas a mãe parece que não lhe deu aquele suporte emocional, suporte meio que até de mãe, proteção, acolhimento. E a filha acabou se suicidando. Ela queria se suicidar para ir lhe pedir perdão. Imagina. Ou seja, como se tivesse um trem. Ah, minha filha foi lá no trem que já passou. Vou pegar o próximo trem para eu chegar e pedir perdão. De que maneira você entende o suicida que faça algo emocionalmente que ela possa justificar alguma causa racional ou emocional e diga, vai lá encontrar tua filha para pedir perdão e vai se suicidar querendo encontrar a filha. Então, você vê como nosso lado emocional, ou de pai, ou de alguém, quando atinge essa tua fraqueza de querer ajudar, mas de que maneira? Eu me suicidando? Eu estando a partir de uma situação igual que posso lhe ajudar, ou eu estando fora da ilha para eu enxergar a ilha melhor? E como é que eu posso detectar algum sintoma, algum sinal em mim mesmo? Às vezes a gente está preocupado com as outras pessoas e se esquece também que pode ter alguma tendência futura e está alimentando ali, porque imagino que deva ser que nem uma outra doença qualquer. Se eu não me cuidar, eu posso ter câncer no futuro, não é isso? Como é que eu posso ficar atento a uns sinais em mim mesmo? Ou isso ainda é um tabu também, a gente acontece... isso não vai... Não, eu imaginei que não acontecia com o outro, muito menos que vai acontecer comigo. Acho que existe um negacionismo generalizado, se a gente pode falar assim, né? Então, o que acontece com o outro nunca vai acontecer comigo, mas isso é um fenômeno que qualquer um pode estar suscetível, né? A ter uma situação na vida onde se vê sem solução. Lógico que tem fatores de risco né? Alguns fatores de risco, como o histórico familiar, alguém na família que já tentou ou realmente se suicidou. Não tem que observar algum histórico na família também, isso pode ser um sinal. Existe algo, Francis, uma lógica. Como eu vou saber escutar se eu não me escuto? Como vou saber interpretar um sinal dos outros se eu não sei me interpretar? Como vou entrar no mar, salvar alguém que está se afogando se eu não sei nadar? São 2 que vão. E aí vem o terceiro. Ou seja, de que maneira prática eu poderia ajudar o outro e eu não me ajudar? Por que lá, quando a gente está lá no avião e acaba se despressurizando, Sim. o oxigênio primeiro é para ti. É isso. Né? Ou seja, não podemos pensar que a gente pode ajudar os outros e a gente, como vou ouvir, como vou validar teus sentimentos se eu não valido os meus? Se eu não me escuto, se eu não sei o que me acontece? Como identificar algo do teu carro se eu não dirijo? Eu não sei. Então, primeiro e fundamental, eu estava falando para a Érica que eu acredito que autoconhecimento é a viagem mais longa para o lugar mais perto. Só que a gente não se conhece. Só que a gente não sabe, não tem manual, a gente não abre o porta-luvas para ver como funcionamos. E de que maneira eu identifico os sinais dos outros se eu não sei o que me acontece? Se eu me censuro, me nego,
não valido aquilo que eu deveria dizer. Peraí, por que apenas meu corpo eu levo em conta e não aquilo que minha emoção não consegue traduzir em palavras? Existe algo que novamente nós vamos ter que educar em termos de criança, de saúde emocional, porque as crianças, agora que estiveram isoladas pela pandemia, elas não conviveram entre elas. Elas não aprenderam a dividir, a empatizar, a se relacionar. De que maneira elas se conhecem? De que maneira elas têm um emocionário para conhecer cada emoção e validar cada emoção? Por que utilizamos tantos emojis para identificar nossos sentimentos, nossas emoções? Mas se temos que explicar os emojis que a gente encaminha para alguém, a gente não sabe de que se trata essa emoção. Por que seria que estamos resumindo algo tão importante que deveríamos saber como funciona em cada um e que representa essa emoção em mim mesmo? E isso, voltando ao que você falou em criança, existe uma idade mínima para se tratar do assunto? Talvez não de maneira abertamente, mas, por exemplo, o pai, eu estou preocupado com os meus filhos, eu posso detectar se ele tem algum problema. A adolescência também deve ser um período bem conturbado para esse tipo de situação, né? Porque tem a questão hormonal, mas também tem a questão da descoberta. Existe para quem é pai, uma idade mínima que tem que começar a se observar ou ficar preocupado com essas observações para poder orientar os filhos? Eu não consigo pensar numa idade mínima, né? Até porque cada família é uma família única, né? Mas pensando no que foi falado agora, assim, a gente não tem uma cultura de psicoeducação emocional, né? Então, se as famílias começassem com as crianças, educando quais são as emoções, ampliando o repertório delas, né? Quando você está triste, o que você faz? De que forma você expressa essa tristeza? Ou quando você está com raiva, um coleguinha fez algo contra você, como é que você resolve essa raiva, né? Já seria de grande ajuda. Né? A gente vem numa cultura muito machista, né? Ainda, né? Filho chora, ó, homem não chora, chorando por quê? Aí vai repreendendo, né? E às vezes pode ser bom, né? O silêncio do adolescente é o silêncio do luto que ele está saindo de ser criança e está virando adulto, mas não sei o que está me acontecendo. Eu não me entendo. Estão criando uma mudança dentro do meu corpo, dentro do meu lado emocional, mas se eu vou dentro de uma armadura, porque por dentro sou frágil, então me fragiliza te mostrar que eu não sei, que eu não entendo o que está me acontecendo. Então eu me fecho por frágil e realmente quem vê um adolescente, você diz, bom, mas você sabe o que está acontecendo? Ele não se entende, ele está fragilizado, ele está em tempo, no meio da safra, saindo do luto de ser criança, indo para a fase adulta e dizendo de que maneira se processa aquilo que estou sentindo no meu lado emocional, hormonal, corporal, naquilo que eu representa a minha independência de eu respeitar meus pais, mas agora vou ter que ser independente porque eles não mandam mais na criança. Então, esse lado emocional, essa validação emocional, aí que começa todo o drama do suicídio. Por quê? Porque quando eu dava palestra de dados, quando eu informava quantas crianças se suicidam, todo mundo diz, crianças se suicidam? Sim, e muitas. E tinha uma grande maioria que existe uma tese de pós-graduação ou doutorado de alguém que era do Rio Grande, que ela viu o dia da semana e o mês. E geralmente era sexta-feira, quando depois dos exames. Existe uma tese provando
de uma psicóloga gaúcha que provava quando elas estavam mais fragilizadas, ou seja, quais são os valores que estão cobrando da família que ela não está dando conta. Por que ela precisa parar a dor se suicidando e não conversando com os pais, e não tratando desse lado? Por que ela está tão fragilizada e não consegue dizer eu sou vulnerável e eu me permito errar? Por que não considera que o erro faz parte da vida? E como tratar isso? Se eu sou um pai e identifico que meu filho está passando por esse problema, vou estender isso para amigos também, para familiares. Existe, eu posso levar para o médico, mas a família acaba tendo com esse problema, enfrentando esse problema todo dia. Eu poderia, por exemplo, entrar no assunto, vamos assistir um filme relacionado a isso. A Netflix até tinha aquele 13 Razões, né, uma série que tratava do tema. Tem um outro filme também de adolescente, Conrad e Michelle. Eu fiz umas observações aqui que eu vi que eram assuntos que tratavam do tema. Mas eu poderia tentar assistir com um parente para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Tem o filme Divertidamente, que seria Quando Divertidamente seria espetacular para entender as 5 emoções que mais... Mas você sabe que quando eu assisti esse filme no cinema, eu fiquei empolgado, mas eu falei, mas esse filme ainda não é para... Olha o preconceito. Esse filme não é para criança, é muito complexo. A gente fica com preconceito, né? Não sei como meu filho interpretaria isso tudo. Até que eu tenho um de 5, esse filme não está no catálogo dele ainda. Mas isso pode estimular, pode ser uma forma assim, de tratar o assunto? De estimular a conversa. Estimular a conversa, isso, claro, estimular a conversa, né? Sim. Mas eu acho que, primeiramente, os pais têm que se questionar se eles estão capacitados para ter essa conversa com o filho. Se eles podem ouvir sem julgar e se eles podem acolher. Se a resposta for não, então encaminhar para um profissional especializado, para um psicólogo ou para um psiquiatra. Porque é como o Gabriel falou, a pessoa também tem que estar preparada, tem que se educar primeiro para poder ouvir, né? Essa questão de ouvir, né, como você falou, não é fácil. A gente tá E a diferença entre ouvir e escutar. Sim. A grande diferença. Por isso o tema da palestra é escutatória. Sim. Porque ouvir... É que o Gabriel faz uma palestra sobre isso, né? Só para orientar quem está em casa e entender. Sobre... Como é que é o nome da palestra? Tem vários títulos. Sim. Posso escolher um agora? Escolhe um agora. Não. A palestra é escutatória, mas a arte de como validar nossos sentimentos. Ou a importância de escutar na ideação suicida. E ouvir. Nós podemos ouvir numa mesa de bar ou aqui mesmo. Nós todos estamos capacitados a ouvir enquanto tenhamos audição. Mas quando nós ouvimos, estamos querendo responder, estamos querendo contrariar, estamos querendo argumentar, estamos querendo falar de nós, estamos querendo colocar nosso exemplo de vida, estamos... Escutar não é ouvir. Escutar significa uma qualificação para você acolher quem está precisando ouvir, como para aquela panela de pressão que tem aquela válvula onde sai a fumacinha, consiga colocar parte da pressão lá fora, porque o importante é meu interlocutor, não minha opinião. Eu sou a ponte pela qual você vai se manifestar, eu vou te facilitar, eu vou querer jogar frescobol contigo, não tênis. Frescobol, vou te facilitar para que você me devolva a bola da mesma qualidade que você vai me dar. No tênis, você coloca a bola onde o adversário não consiga pegar. O objetivo é que ele não pegue a bola, né? Então, ouvir e concorrer com o outro para ver quem mais tem problema maior, é isso. Mas estou com uma dor de cabeça. Menino, eu estou com uma dor de joelho também. Ou seja... Não é uma disputa. É uma disputa e na escutatória que eu estou falando é do poeta, psicanalista, professor, teólogo, Rubem Alves, que ele falava que existem muitos cursos de oratória. Todo mundo quer aprender a falar bonito. Mas quem realmente
faz bonito aquele que sabe escutar sentadinho e tem a paciência de escutar. Por que não se faz um curso de escutatória em vez de tanta oratória? Por que queremos falar tanto e não conseguimos ouvir na capacidade de escutar e entender que dentro de alguma alma também precisa desabafar, também precisa tirar a pressão, também precisa validar cada sentimento. E não eu argumentar que eu tenho razão. Não é uma escuta narcísica onde eu tento me impor nas opiniões políticas de vida, do meu interesse, dizer que você está certo, você está errado, meus valores. Que filtro utilizamos quando escutamos o outro? Então, por que um suicida viria com um desconhecido para falar das suas emoções quando tem uma família? Porque a família atrapalha querendo ajudar. A família diz, não, meu filho, não pensa isso, muda isso, não valida. É como eu estava te falando fora do ar, é como se eu vou num velório com um grupo de rock and roll para mudar o estado de ânimo deles. Não é assim que eu mudo. Eu tenho que validar primeiro o estado que ele se encontra, para tentar acolher primeiro o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e não tentar mudar. Eu não quero te mudar o estado de ânimo. Eu quero que você esgote todo o teu estado de ânimo comigo, para eu poder te entender e você se entender se ouvindo. Porque a partir que eu puxo o teu fio, você começa a fazer um novo novelo de alguma coisa confusa que está dentro também do teu coração. Porque você falou, então, às vezes é muito difícil para a família abordar o tema. Por quê? Ela não tem ferramentas para isso. Vocês percebem que a todo momento a gente está falando de relacionamento. A gente não isola a pessoa que está com ideação, com pensamento, com comportamento suicida e está falando, sim, de todo um contexto, toda a família. Então, a gente começa a ampliar, né? A gente não pode só falar com o indivíduo, porque o suicídio ele tem implicações individuais, sim, mas tem muitas coletivas, né? Então, a gente tem que dar ferramentas para essas famílias, dar ferramentas para a sociedade, que o governo dê ferramentas, né, para a sua população. Então, a gente começa a sair do micro e ir para o macro. Até porque não é um assunto insignificante, assim, que acontece com poucas pessoas. A gente viu os números no começo do programa, 1 milhão no Brasil inteiro, a média 38 suicídios por dia no Brasil. Pode pensar que, vou falar do país, isso é pequeno, mas não. Mas segundo os dados, a suicídio acaba sendo o número de mortes maior até do que acidente de trânsito e outras doenças. Então, assim, cada 40, 45 minutos, então, um suicídio aqui no Brasil e a cada 40 segundos, um suicídio no mundo. Mas olha só, engraçado que, apesar dos números serem altos comparados às outras doenças, o que se fala é que ainda é um assunto não muito divulgado, né? Pela aquela questão que a gente fala, subnotificado. Né? Tem a questão também de subnotificação, podem ser maiores, né? E aquela questão do tabu ainda, né? Como a gente falou no começo, a gente não noticia, porque há aquela dificuldade de tratar. Eu estava vendo os dados da última pesquisa aqui da OMS, sobre a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil homens tem uma taxa no Brasil de quase 13% de suicídios, né? A cada 100 mil homens, em comparação com as mulheres, parece que é uma taxa menor. Francis, o homem consegue mais, mas a mulher tenta mais. A mulher tenta maior quantidade de suicídio, mas o homem consegue se suicidar numa maior quantidade de números. Ou seja, o maior os números são o dobro, né? A maior tentativa de suicídio é de mulher. Mas, efetivamente, quem consegue se suicidar mais é o homem. Então, tem uma questão social aí. Então, se é a maior tentativa, isso deve ao quê? Assim, vocês que estudam a área, por que existe esse... Dentro da psicanálise, dentro da psicologia também, existe aquele ato e o acting, né? O ato é quando você quer cometer suicídio mesmo. O acting falei tanto. Esse é o meu jeito de interpretar, tá? Falei tanto
que a minha fala já não serve, então vou tomar alguns comprimidos e vou ligar para alguém, olha, tchau vida. Na verdade, meu inconsciente está querendo mais ajuda, não quero me suicidar, não quero... Eu cansei de falar. Eu já ouvi que isso parece ser um pedido de ajuda. A pessoa quis chamar a atenção. Não, mas as famílias até falam, não, isso ele quis chamar a atenção. Não. Isso também... Ou seja, chamar a atenção... aí que está o outro problema. Olha, eu pensei que ela queria chamar a atenção e acabou se suicidando. E aí o problema está com quem fica. Eu não acolhi que chega. Agora, o acting está em... Cansei de falar. O que eu posso fazer para que me levem a sério? Acaba retrocedendo uma ação para dizer, bom, já que falar não convenceu, eu vou me jogar, não sei se é de forma definitiva, mas vou tentar algo. Em termos femininos, me parece que tenta mais. O homem já é mais impulsivo e vai com... Por que dentro da polícia militar existem tantos suicídios também? Por que dentro também de pastores e padres existem tantos suicídios que não são divulgados? Porque supostamente, bom, a polícia tem um revólver em mãos. Os padres e pastores... Ele parece que tem vergonha de chamar, dizendo, estou precisando de ajuda. Parece que essa vulnerabilidade, eu deveria estar já confortado com Deus. Eu que dou conforto aos outros, como poderia comunicar que eu preciso ajuda emocional? De que maneira? E acaba não pedindo ajuda, e ela acaba não vindo, por ela pensar que esse jeito poderia atrapalhar a própria teoria que eles desenvolvem. Mas todos somos seres humanos precisando de ajuda emocional, sim. Então, a gente está falando aqui de laços sociais, que a família tem que participar, que a família tem que ficar atenta, de inteligência social, mas também de inteligência emocional. Parece que é uma questão de se reeducar desde pequeno a ter uma inteligência emocional, pelo que eu entendi. Para não só detectar alguma tendência no futuro, mas também estar disposto e estar preparado para ajudar outra pessoa. É isso? Correto. Você tinha perguntado anteriormente sobre a idade, né, para conversar com as crianças. Acho que é importante a gente falar que nas idades iniciais, o importante, quando se for falar sobre esse assunto tão delicado, é focar na vida. Né? Não focar no suicídio, não usar essa terminologia. Falar porque a criança tem dificuldade de saber quais são as emoções que ela está sentindo, muitas vezes, né? De dar nome às emoções. Então, quando for falar de uma situação tão delicada quanto essa, falar da beleza da vida, dos amigos, focar no positivo, né? Trazer luz a essa temática, não olhar mais para a sombra. Até porque o lema da campanha desse ano é esse, né? A vida é a melhor escolha. Né? Então, mesmo que você vai entrar no assunto, pelo que eu entendi, é mostrar o lado positivo da vida em si. E até você vê, o CVV sempre utiliza a campanha utilizando o positivo. Somos a favor da vida, não contra a morte, contra o suicídio. Você tem que apostar naquilo que você é a favor. Ou seja, lamentavelmente, quando a gente não quer bater no muro, o que mais olha é o muro. E a gente esquece da vida. Então, somos a favor da vida. Não quero saber, não quero fazer campanha daquilo que eu não quero perder tempo. Eu quero investir na vida. Não somos contra o suicídio. Vamos investir naquilo que acrescenta aquele capital emocional para que, quando vem uma pulsão de morte contra a vida, seja uma pulsão de vida que esteja equilibrada para eu sentir de que maneira eu estou fortalecido para aqueles debates que a vida me traz, aquelas etapas onde eu preciso confrontar meu lado emocional, meu lado e a fortaleza que me estabeleça de que maneira eu continuo caminhando. Pelo que eu entendi, até o fato
de dar uma ideia negativa ao suicídio não é recomendado, então. Não se fala nem de maneira negativa. Evita-se, fala só a parte positiva da vida, é isso? O assunto tem que ser valorização da vida. Para que vamos supor? Se estamos na política, não quero utilizar qualquer campanha, mas eu tenho que falar da minha campanha, não do adversário. Sim, entendi. A melhor estratégia claro, eu não quero enfraquecer o adversário. Eu quero capitalizar o que eu ofereço. Qual é a virtude de falar sobre a vida. E não falar tanto da morte que acabo dando destaque para ela. Ou seja, não quero dar destaque no suicídio, eu quero dar destaque, somos a favor da vida, não a favor ou contra algo. Sim. É nesses termos. Ou seja, nós estamos investindo tempo para aquilo que vale a pena, não para aquilo que eu não quero fazer. Uma boa dica para familiares e amigos também, então, quando conversar, não, mas então é isso. Não, mas vamos falar sobre o bom de estar vivo, as razões que tem para se viver. O que você tem de positivo? Porque geralmente as pessoas só veem, como a gente fala, o seu lado negativo, né? Mas eu estou endividado, mas eu não estou conseguindo uma boa nota no colégio. Mas vamos validar também aquilo que você tem de ruim. Ou seja, não negar, não, olha... É validar, reconhecer? Não posso falar daquilo que eu estou sentindo, sim, porque não é que negando eu vou estar melhor. Ao contrário, eu me tratando, aquilo que eu falei anteriormente, por mais que eu não reconheça meu porão emocional que está escuro, eu vou ter que iluminar, eu vou ter que descer para meu porão. Eu não posso só pensar que minha vitrine... A gente mora num castelo que parece que iluminamos apenas uma kitchenette. Temos um monte de quartos fechados por aquilo que trancamos na vida, dizendo, isso aqui me traumatizou, isso aqui eu não fui feliz, isso aqui me deixou uma lembrança ruim. A gente mora num castelo. Vamos habilitar nossos quartos e não negar que cada quarto tem uma experiência tão ruim que eu continuo morando numa kitchenette tão pequenininha porque apenas ilumino isso. Eu quero perguntar para a Érica, e aí eu vou estender isso aí também para a Fabiana, para a experiência dela. Hoje aqui no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, que ferramentas que a gente tem, os servidores, para observar, olha, tem um colega passando por uma situação, vamos fazer um encaminhamento, para quem que eu vou tratar diretamente para ele, ou vou procurar o pessoal da saúde, né? Como é que isso pode ser tratado internamente, entre colegas mesmo, quando a gente pode detectar um sinal? Sim. A Diretoria de Saúde tem o programa Acolhe, que é um atendimento psicológico emergencial. E ele é direcionado para os servidores, para os magistrados e para estagiários também. É importante frisar que não é uma psicoterapia, ele é um atendimento emergencial. Então, se eu estou com algum conflito, com algum problema, pode ser pessoal ou relacionado ao trabalho, ele entra em contato com a Diretoria de Saúde e nós fazemos esse atendimento focal, né, para tentar ajudar, auxiliar, ajudar a resolver o problema. O próprio servidor ele procura? O próprio servidor procura. Ou um colega? É importante que o servidor procure, que ele se implique no processo, né? Eu posso até, enquanto colega, observar que um colega necessita e falar para ele, né, que existe essa possibilidade do programa Acolhe. Mas a iniciativa tem que ser da pessoa. Falando sempre com aqueles cuidados, né? Olha, não procura ajuda, né? Não sei. Na Marinha também tem alguma coisa parecida com isso? Sim, bem parecido, por sinal, né? Nós temos lá o ambulatório naval, onde eu trabalho, e as pessoas podem procurar por livre demanda um atendimento emergencial, ambulatorial, para se consultar ali e a gente dá um encaminhamento, né? Assim como outros militares podem procurar a gente trazendo situações, né? Então, a gente faz o acolhimento lá e encaminha também os casos mais graves. Aqui, eu acho que na matéria, ali no vídeo, a gente vai deixar embaixo da descrição os contatos, né? Se tiver um contato, pode passar para a gente, que a gente deixa ali embaixo. E também do tribunal, principalmente, a gente vai deixar o telefone aqui embaixo. Vou pedir para a produção colocar ali. Do pessoal da saúde do tribunal, né? Isso. E só para complementar, que nós também estamos desenvolvendo agora um fluxograma e protocolos de atuação para a gente poder instrumentalizar as chefias, né, os gestores,
quando eles detectam alguém da sua equipe que está com algum problema emocional, o que ele deve fazer. Tá. Sim. Eu acho que isso é importante, né? Então, um protocolo para que, se eu perceber algum servidor, né, como agir, como fazer um encaminhamento. Sim, a pretensão é que seja disponibilizado agora no mês de setembro. No mês de setembro, até por causa da campanha, né? Importante destacar que às vezes se confunde. Eu não quero parecer incompetente, mas eu tenho vulnerabilidades. Então, eu poderia assumir minha vulnerabilidade e não me sentir incompetente? De onde eu trouxe isso? Dos meus pais me cobravam muito perfeccionismo, que eu não libero esse meu lado vulnerável, esse lado falho, porque eu sempre tenho que estar super bem com tudo, e não porque o mais difícil é alguém dizer sim, preciso de ajuda. Por isso que é capacitado alguém que veja, olha, vem cá, estou te vendo que você está afetado, que você está demonstrando algum problema emocional, ou seja, ter esse caminho, essa via, como para ser reconhecido, porque é muito difícil, como você falou, nós estamos vivendo, os padrões estão mudando, mas até que o homem reconheça que ele é vulnerável, que ele precisa de ajuda, que o homem também chora, que tem que validar seu lado feminino, que eles têm que estar emocionalmente como ele quiser estar e não sempre bem, porque ele não precisa ser a fortaleza de ninguém e sim a própria. Então, a partir daí, me parece que fica muito mais fácil alguém se permitir que ele seja vulnerável. Bom, eu queria agradecer o Gabriel aqui pela participação. Pena que a gente não tem mais tempo, né? O podcast tem um tempo curto aqui para a gente aumentar e transformar isso numa palestra, né? Mas eu queria agradecer muito a participação, as considerações aqui de vocês. Agradecer a Érica Braz, né, que é nossa servidora aqui do Tribunal de Justiça, o Gabriel Gomes, psicanalista, né, que veio aqui gentilmente, né, nos brindar com esses conhecimentos, e a Fabiana também, a primeira-tenente da Marinha, que também tem um trabalho brilhante aí relacionado ao assunto lá na Escola de Aprendizes de Marinheiro. Bom, para finalizar, eu espero que todos tenham ficado com o lema da campanha fixo na cabeça. Lembre-se, a vida é a melhor escolha, como a gente falou aqui. A melhor escolha sempre. Compartilhe essa ideia, compartilhe também o vídeo, inscreva-se no canal do TJSC no YouTube para ficar por dentro das novidades do Poder Judiciário Catarinense. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Conexão Justiça.